Oi, Dani. Tudo bem, minha linda? Muito bem, vamos dar uns minutinhos. Também, Dani. Você não vai no meu workshop no dia 12? 12 à tarde eu ainda tenho vaga, de manhã tá lotado. Oi, Cleide. Tudo bem? Seja bem-vinda. Nossa, deixa eu tirar esse... Senão vai ficar com barulhinho. Olha, Dani, à tarde, das 15 às 19, tem vaga pra ir, tá? Então depois você me manda um WhatsApp se você for, tá bom? Dá pra ir assistir e representar. E aí, pessoal, todas preparadas? Vamos falar hoje sobre por que sinto que não mereço? Isso é um tema interessante, né? Olha, eu tô com duas pessoas também, eu tô com pessoas no Face. Pessoal, manda um alôzinho, porque eu não consigo ver quem é que entrou, tá? Então manda um alô, me falem aí se estão escutando bem no Face e no Insta. Maravilha. Então vamos lá. Vamos... R lá de Cânia, Renata, seja bem-vinda. Acho que é a Renata. Vamos falar sobre merecimento, então. Jeane. Deixa eu pôr, senão eu vou começar toda vez. Jeane, tudo bem? Tudo bem, querida? Hoje eu coloquei pesto em cima do salmão. Isa do Rio, minha querida, que delícia ter você aqui. A Arte Hall entrou, seja bem-vinda. Vamos falar sobre merecimento. Oi, Giane. E eu conto com vocês, com as perguntas de vocês, para que essa live seja bem interativa e que eu consiga responder dúvidas, né? Faz um favor para mim, peguem aí o aviãozinho, mandem para quem vocês acham que o tema de merecimento, a pessoa precisa ouvir alguma coisa. Pega o aviãozinho e convida lá pelo menos umas 10 pessoas para vir para cá. Oi, Flor. Art Hall é a Florence? Art Hall? Que ela colocou é a Flor. Oi, Mônica Bermedo de Santos, seja bem-vinda. Ingrid, seja bem-vinda. Tânia Bittencourt, aqui pertinho de mim, de São José dos Campos, minha amiga de EFT. Seja bem-vinda. Bom, vamos lá. Vamos falar então, já deu uns minutinhos. Oi, Ingrid. Vamos falar sobre merecimento então. Depois eu vou passando, mas vão colocando as suas perguntas e dúvidas, a Tânia. Esse tema sou eu. O cara sou eu, não esse tema sou eu. Vamos falar então, por que eu sinto que não mereço? Normalmente quando alguém me procura com esse tipo de questionamento, ou que esse tema aparece dentro dos processos de coaching, e etc. Essa sensação de não merecimento vem desde muito pequeno. As pessoas não têm isso agora. Isso acompanha a vida da pessoa, né? E tem alguns aspectos aí que seria legal a gente estar abordando. Mônica, você pegou Covid? Você está bem, querida? Ô, Mônica, tem protocolo de alívio de Covid no meu canal do YouTube. E a Jeane, que tá aqui no Insta, ela fez o EFT para voltar a paladar e super funcionou, né? Uma semana fazendo.
Bom, vamos lá, mas depois se você precisar de alguma coisa, Mônica, me procura. Se cuida aí, filha, se cuida. Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu entender, existem alguns aspectos quando a gente fala de não merecimento. Não merecimento pode estar ligado a crenças que eu criei lá com os meus 6 anos. Pode estar ligado a alguns aspectos psicológicos que se misturam um pouco com essa questão das crenças. Ó, a Jeane está dizendo que o olfato está quase 100%. Olha, até o netinho dela pegou, é que ela tá no Insta, eu tô fazendo a comunicação entre vocês aqui, Insta e Facebook. Ô, meu amorzinho, ele fez aniversário agora, né, Mônica? Faz aniversário no mesmo dia que eu, um lindo, conheci. Bom, vamos lá então, daqui a pouquinho eu interajo com vocês, mas vão colocando as suas perguntas, tá? Eu tenho que fazer uma linha de raciocínio nesse início para poder dar sentido para vocês. Alguma coisa pode ter acontecido com você quando você tinha até 6 anos, 6, 7 anos no máximo, que é onde a gente constrói as nossas crenças. As nossas crenças, elas se enraizam até essa idade, tá? Então, por exemplo, 2 irmãos que sofreram um acidente, isso é algo traumático, e um deles sobreviveu e o outro não. Então esse irmão que sobrevive, ele sente que ele não merece estar vivo. Isso acontece numa crença de criança, mas isso também acontece quando a gente é adulto, né? Da Isa. Muito obrigada, o aniversário foi ótimo. Importante é ter saúde. Vamos lá. Então, vamos falar dessas crenças. Essas crenças, o que a gente chama de são grandes traumas que acontecem. Quando esse trauma acontece, eu tomo uma decisão com a minha mente infantil e crio um modo de ver o mundo, né? Então, eu não merecia ter sobrevivido, por exemplo, né? E isso é muito profundo, é muito enraizado e muitas vezes a gente não tem consciência disso. Agora, ela pode, ao longo da vida, e aí já começa a entrar um pouquinho nos aspectos psicológicos, entrar essas crenças também através dos pequenos traumas que a gente tem ao longo da vida. Então, o bullying pode ser um grande trauma, um pequeno trauma que vai se repetindo ao longo da vida, né? E depende muitas vezes da minha autoestima. Então, tem muita gente que sente que não merece, e isso é um aspecto bem interessante. Porque, por exemplo, às vezes não corresponde a um padrão que a sociedade exige, né? Ou de beleza, ou de status social. E aí eu vou reforçando a minha crença de que eu não mereço, né? Olha como a mente ela é doida. E nesse processo, tanto da criança que cria um grande trauma aí aos 6 anos, quanto esses aspectos de bullying, dos pequenos traumas, da baixa autoestima, que isso vai acontecendo ao longo da vida, o que eu tenho aí? Normalmente o que eu chamo de uma criança ferida, principalmente se isso se criou lá no início da vida. Outro dia eu fiz um trabalho de constelação com uma pessoa e foi muito interessante que surgiu muito claramente essa criança ferida. E como esta dor está enraizada e como este ser adulto ele não consegue se desprender de uma forma de ver a vida e de ver o mundo que é pertinente a essa criança. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente tem até 6, 7 anos, que é onde é formada essas crenças, o nosso cérebro ele não está formado ainda. Ele não está apto para entender as relações, entender o que está acontecendo à sua volta. Ele não tem todo esse processo cognitivo capaz de ter um entendimento correto. Então, qual é a leitura que ele faz? Ele faz a leitura como se ele fosse uma criança. E hoje eu posso ter 30, 40 anos e eu continuo ferida como aquela criança
que sofreu um trauma lá na infância. Só que agora eu sou uma adulta, eu sou uma pessoa adulta, e como é que eu faço para ver isto de uma forma diferente, né? Eu preciso fazer trabalho interno, eu preciso buscar formas que eu amplie a minha consciência do que está acontecendo. E mais pro final da live eu quero falar de que forma que a gente pode fazer isso. Mas então, a gente tem as crenças, os aspectos psicológicos impactando nessa sensação de não merecimento, tá? Muito bem. E aí eu tenho também, eu tô fazendo uma introdução e depois eu vou esmiuçar melhor isso. Eu tenho também o que a gente chama de sentimentos adotados dentro da constelação, ou emaranhamentos sistêmicos também. Então são duas coisas que podem estar acontecendo. O que é um sentimento adotado? O sentimento adotado é algo que eu sinto em mim e que eu não consigo explicar porquê daquilo. O não pertencimento, o não merecimento, muitas vezes não é o sentimento da pessoa. Quando você faz uma anamnese com a pessoa, ela não teve uma situação de vida que a levasse a se sentir não merecedora, que a levasse a não se sentir pertencendo. Então, o que é que está por trás disso? Está por trás disso o que a gente chama de sentimento adotado. No último workshop de constelação, eu fiz uma constelação maravilhosa sobre rejeição. Eu já comentei aqui, eu acho que em alguma live, e foi maravilhoso. Então, era muito nítido que a sensação que ela tinha de rejeição, e ela virou para mim e ela falou assim, eu tenho isso a vida inteira, quando eu conversei com ela, né? Eu tenho essa sensação de rejeição a vida inteira. E eu não sei explicar o porquê, parece que as pessoas não me aceitam, né? E aí a gente colocou a constelação e ficou muito nítido que esta sensação que ela tinha pertencia a algum familiar, alguém do sistema dela. Então, olha que doido. Então, não adiantou ela fazer a psicoterapia, para ela o processo não ajudou ela entender com que energia ela estava conectada. Então, muitas vezes, se eu tenho essa sensação de não merecimento, eu tô conectada com uma energia que está dentro do meu sistema familiar. E isso a gente não consegue. Os processos terapêuticos, e não estou desmerecendo o processo terapêutico, não estou desmerecendo qualquer outro tipo de técnica, mas não alcança esta profundidade ou esse viés que precisa ser alcançado através da constelação sistêmica. Então, muitas vezes a constelação sistêmica vai apoiar você dentro de um processo psicoterapêutico, como outras técnicas, né? Vão te ajudar a olhar isso de uma forma diferente. E o que é emaranhamento sistêmico? Emaranhamento sistêmico é justamente eu estar conectada com alguém do meu sistema familiar, por exemplo, revivendo um destino daquela pessoa. Então, tem coisas que vão muito além. Então, já falei das crenças, de como elas surgem, já falei dos aspectos psicológicos, e agora eu estou explicando essa questão sistêmica. Isso é muito importante para vocês entenderem que eu olho com muita amorosidade quando alguém chega para mim e fala assim, eu me sinto rejeitada, ou eu não sinto que eu pertenço, ou eu não me sinto merecedora, né? Dentro de um processo de coaching que eu fiz, foi muito interessante. A pessoa tinha dificuldade de colocar preço no seu trabalho, né? Então, era uma pessoa muito boa no que fazia, e a gente estava fazendo um coaching de desenvolvimento, e conforme a gente foi caminhando, eu já tinha feito uma constelação com ela antes, e conforme a gente foi caminhando com o processo de coaching, ficou muito claro para ela
essa sensação de que ela tinha dificuldade de precificar porque ela não se sentia merecedora. E sabe o que a constelação ajudou a ela enxergar? Que ela estava conectada com irmãs ou irmãos que vieram antes dela e que ninguém comentava na família. Ninguém falava na família que existiam essas crianças que foram perdidas. Então, se o outro não merece viver, eu também não mereço. Se o outro não merece desfrutar da vida, eu também não mereço. Olha como é doida essa relação de amor. Agora, quando eu trago à tona o entendimento, que isso aparece de uma forma muito nítida, muito clara dentro das constelações sistêmicas, eu consigo olhar com amorosidade para aquela pessoa com a qual eu estou colada em termos de sentimento. Então é como se eu reproduzisse em mim o que o outro sente. E isso é o que a gente chama de sentimento adotado, que eu posso estar tendo essa sensação de não merecimento por estar colada com alguém, ou essa sensação de não merecimento por estar emaranhado com os irmãos que morreram, né? Que foram abortados aí, né? Deixa eu falar um oi. Vera entrou. Érica, minha linda. A Érica, minha agência de comunicação, tá arrasando com os comunicados. Tem uma psicóloga, Anália, a linda, Anália maravilhosa, gente. Seja bem-vindo. Alê Silveira. Ô, Alê, seja bem-vinda. Lili Camerini, seja bem-vinda. Deixa eu ver. Quem mais? Marli Abreu. Marli, eu não acenei pra você. Passou sem eu acenar. Fábio, seja bem-vindo. Laís Inglês, mamãe linda. Como é que tá, filhote? Adrista Eduto, seja bem-vinda, querida. E eu acho que os outros eu já tinha falado, né? A Isabela, minha amiga do Rio, que está enveredando aí por essa área sistêmica, e eu tô amando, né? Gente, mamãe entrou na live. Mãe, pega o aviãozinho. Ela não tem. Avisa a Ninil que tá sendo transmitido isso no Face, tá? Shanice, seja bem-vinda. Maravilha. Valtinho, seja bem-vindo. Aledundi, seja bem-vinda. Muito bem, então vamos lá, continuando a live. Quem tá curtindo e quando eu vou falando as coisas vai lembrando de alguém, pega o aviãozinho, manda para os seus contatos, fala, vem aqui que o papo tá bom, né? Olá, a Laís Inglês está ouvindo a live enquanto amamenta. Ai, que bonitinho! Tá sendo constelado o seu bebê por tabela. Oi, Valtinho, parabéns para nós, sagitarianos. Muito bem. Bom, vamos lá, continuando. Quando a gente fala de dinâmicas sistêmicas, né? Deixa eu ver se tem mais algum recado no Face. Não, no Face tá Mônica, mas eu já tinha lido. Quais são as dinâmicas possíveis quando a gente fala, olha, encontro de DHL, Isabela e Walter. Isabela e Walter. Acabou a... Nossa, deu só um segundo, gente, que deu um pau aqui na imagem do Face. Estamos com problemas para reproduzir esse vídeo. Muito bem, muito bem. Recarregar. Vamos lá, vou tentar resolver lá no Face. Ai, vamos lá. Tá, vou tentar resolver. Bom, quais são as dinâmicas possíveis? Obrigada pela espera. Dei uma atualizada aqui no site, no Face, vamos ver se vai. Quais são as dinâmicas possíveis que tem nessa questão de não merecimento? Se você não é visto, eu vejo você. Eu sinto você em mim, né? Isso são frases que fazem eu entender essa conexão que eu tenho com o outro, né?
Se você não merece viver, se você não merece desfrutar da vida, eu também não mereço. Então essa sensação de não merecimento, a dinâmica de perder irmãos antes do meu nascimento, dá uma sensação de não pertencimento e não merecimento muito grande em quem vem depois. Então, se você sabe de abortos que vieram antes de você, espontâneos ou provocados, e você tem essa sensação desde sempre, muito possivelmente você está conectado com esses irmãos que não chegaram a nascer, tá? Muito bem, vamos lá. Aí as pessoas falam assim, né? Para quem sente que não merece, né? Não precisa fazer isso, você merece. Isso você tá falando disso, mas isso não é nada. Muda a chave. As pessoas falam para essas pessoas que sentem isso como se fosse simples para elas se desplugarem dessa sensação de não merecimento. Mas é muito profundo. O trabalho realmente é muito profundo. E eu preciso entender da onde vem. Eu preciso saber que tem coisas mais profundas. Por isso que precisa ser tratado com muita amorosidade. Outro dia me procurou um rapaz, ele falou assim, eu tô me sentindo rejeitado. Eu falei, mas o que aconteceu? Você sempre teve essa sensação? Não, foi recente, eu nunca tive isso. Foi com o término de um namoro. Falei, então provavelmente isso é mais conectado a uma dor de luto da perda do relacionamento, e muito dificilmente vai ser conectado com algo sistêmico. Como é que a gente identifica mais facilmente quando é algo sistêmico? Essa pessoa tem essa sensação de não merecimento a vida inteira. A gente fala assim, vamos almoçar no japonês? Coisa simples, gente. Vamos almoçar no japonês? O japonês não é um dos restaurantes mais baratos que se tem pra ir, eu sei. Eu também não vou todo dia. Aliás, aqui no meio do mato eu não vou mesmo, né? Não existe isso aqui. Não, é muito caro. Mas a pessoa tem condições de ir. Eu não tô falando que vai tirar a comida dos filhos, sabe? Que vai tirar alguma coisa que seja importante para ela. Ela não se dá de presente algo que ela gostaria, né? Isto é uma sensação de não merecimento e isso acompanha a vida inteira. E, inclusive, as pessoas verbalizam essa questão de não merecimento. Né? Elas verbalizam, então sinais de alerta é a gente entender há quanto tempo isso acontece, né? Na sua história de vida, mandar um iFood não chega, amor. Mas dia 11 eu tô aí, dia 12 eu tenho workshop de constelação sistêmica, Walter, e eu vou ver se eu vou no japonês. Normalmente eu dou um jeito, fim de semana que eu vou para São Paulo para trabalho, eu dou um jeito de ir num japonês. A Shanice tá falando de mim? Tô falando de você, Shanice? Então, Shanice, tem algo aí mais profundo para olhar, e a gente tem que olhar isso com amorosidade. Por isso que eu quis trazer esse tema. Amanhã eu vou fazer parte de um congresso com Paul Adler, um congresso sobre prosperidade, né? E eu vou estar falando de emaranhamentos sistêmicos, porque a pessoa que tem emaranhamentos sistêmicos, ela acha que ela não merece ter prosperidade, inclusive, né? Então é algo muito sério e que impacta muito na vida. Poxa, meu vídeo no Face parou. Eu não sei porque que o Face sempre dá esses pepinos. Eu vou continuar só no Insta, não tem jeito. Bom, aí, técnicas superficiais que não acessam o subconsciente, o inconsciente e o sistema familiar, normalmente essa técnica não vai dar conta dessa sensação que você carrega a vida inteira. Normalmente não dá conta. Então você falar assim, por exemplo, você vai para uma pessoa fazer um coach, a pessoa não tem experiência, não tem esse viés mais psicológico. Vamos botar meta para que agora eu me sinta merecedor. As coisas não são assim,
tá? As coisas não funcionam assim. Primeiro eu preciso curar essa ferida que está aberta, o que está me trazendo essa sensação de não merecimento, para que depois eu faça o exercício de me dar o direito das coisas. Então, por exemplo, hoje eu vou ficar com vocês até 8 horas, provavelmente. Amanhã eu vou dar palestra nesse congresso de prosperidade, vou trabalhar de sábado. Chegou 9h30 da manhã, tava um sol delicioso aqui. Eu falei assim, ó, eu vou adiantar o que eu tenho de trabalho e das 10 às 11 eu me permiti tomar um solzinho. Aí, simplesmente tomei o sol, tomei meu banho e voltei para trabalhar. E tem gente que não se permite esses pequenos momentos com ela mesmo, esses pequenos presentes que a gente pode dar pra gente mesmo. Carmela, sou sua fã, Carmela, fiquei tão apaixonada pelo recadinho que você me mandou. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Isabela e o Valtinho bateram um papo. Rosine Silva, seja bem-vinda. Em relação ao merecimento, isso não seria uma construção da pessoa, suas crenças limitantes? Então, Valtinho, eu expliquei ali no começo da live, mas eu vou dar vou voltar um pouquinho. Podem ter crenças limitantes aí? Podem. Às vezes você sofreu um trauma, algo que te marcou, e com a sua mente infantil, você criou uma mensagem para o seu cérebro que você não é merecedor. Tá? Mas além desses aspectos, então, de crenças limitantes, esses aspectos psicológicos que eu mencionei, a gente passa, por exemplo, a vida inteira, uma pessoa que vive a vida inteira vivendo bullying. Eu dei um exemplo de crença, por exemplo, 2 irmãos que sofrem um acidente e um morre, o outro cria uma crença que ele não merece desfrutar da vida porque o irmão dele morreu, né? Então, sim, existem esses aspectos de crenças que podem ser trabalhados. Mas quando eu trago os processos de constelação, eu tô indo para um patamar de consciência um pouquinho maior. Então, quando a gente fala e trabalha a questão das constelações sistêmicas, por exemplo, você nasceu na família que você tinha que ter nascido, vai viver determinadas experiências necessárias para o seu desenvolvimento. Você tem dentro das constelações sistêmicas os emaranhamentos sistêmicos, o sentimento adotado. Depois, Walter, volta um pouquinho na hora que terminar a live, volta no comecinho que eu explico mais detalhadamente, mas a sua visão está correta. A crença limitante criada lá quando eu sou criança pode me afetar como não merecedora pela vida inteira. Outro aspecto de constelação sistêmica é a fidelidade à família de origem. Então, por exemplo, se eu venho de uma família muito humilde e eu tenho sucesso, eu normalmente me sinto culpada porque isso me faz ser diferente da minha família. E aí eu posso me boicotar para perder tudo que eu conquistei por esse processo de fidelidade. Né? Então, se eles não têm condições, eu também não sou merecedora. Porque isso pega dentro da constelação do sistema. Vocês podem perceber que eu sempre falo muito em relação a pertencimento, né? Então, isso também pode estar enraizado com esses aspectos que eu carrego culpa de ter sucesso, e aí eu crio uma crença que eu não mereço, e essa crença é inconsciente. Por isso que eu só consigo me liberar disso fazendo trabalhos de autoconhecimento, né? É isso aí. Eu entendi, Valtinho, eu entendi. Crenças limitantes. Mas vamos lá, gente. Quem tá se enxergando aí ou conhece alguém com isso, e o que vocês começam a perceber que pode ser a situação desta pessoa ou sua, de acordo com o que eu falei. Então, quando eu falo de crenças limitantes, que experiência eu vivi até os 6 anos que puderam enraizar uma crença em mim de que eu não mereço? Pode ser, né?
Oi, Cláudia Vaciloto, querida, arrasando. Andei olhando seus vídeos essa semana. Saiu a carta do corpo. Comprei o livro de um curso em milagres. Por sua influência, Cláudia. Comprei hoje. Aliás, eu tô com alguns livros para ler. Esse negócio de livro digital. Alguém fala um livro bom para eu ler, eu vou lá e pum, compro. Tô com vários. Ó, aqui, ó. A Giane, eu conheço, depois a gente conversa. Aí, Giane, se identificando, né? Se identificando. É isso mesmo. Depois a gente conversa, Giane. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? Fizeram uma pergunta para mim numa live outro dia, relacionado ao valor que é cobrado por um profissional, né? E o quanto isso tinha a ver com prosperidade. O tema era em relação à prosperidade. E eu comentei com a pessoa que eu acho que cada um de nós precisa entender qual é o seu valor. Eu acho que a situação das pessoas está difícil, eu não estou dizendo que não. O momento atual está complicado, sim, está complicado. Mas, por exemplo, eu mandei uma proposta faz um mês e pouco e a pessoa super se interessou pela proposta. Era um trabalho de counseling. E ia me demandar muito tempo de preparação para algumas coisas da forma como eu estruturei o trabalho. Então era quase como se eu tivesse que dar uma aula para a pessoa em relação a alguns aspectos que ela precisava trabalhar a cada encontro. Então não era só o encontro, tinha toda uma preparação, um acompanhamento, e eu mandei a proposta para o marido da pessoa que queria o trabalho, né? Porque foi o marido que me procurou para a esposa. A esposa disse: nossa, eu adorei você, eu quero fazer não sei o que lá. Eu mandei, ela falou: mas fala com o meu marido. Eu voltei pro marido e falei assim: olha, a sua esposa pediu que eu conversasse com você. Ele falou assim: olha, esse valor que você colocou, eu estava imaginando pagar metade, né? Investir metade nisso. Aí eu falei assim para ele, eu falei assim: ai, que pena. A forma como eu estruturei é algo que realmente eu acho que vai funcionar para sua esposa, né? Não foi algo muito bem elaborado e pensado. Vai me demandar muito tempo fora dos encontros, né? Espero que você encontre quem faça e que resolva as questões da sua esposa, né? E aí, ok. Essa semana, ontem, essa semana eu mandei um outro processo de coaching e a empresa me procurou. Oi, Adriana, tudo bem? Não sei o que lá. Ai, tudo bem, aprovaram sua proposta, eu queria conversar com você só sobre valores, não sei o que. Aí eu fui puxando. Você conversou com o rapaz, né, que vai ser o coach? O que ele achou? Ele falou: ele achou que você é diferente das outras pessoas que ele conversou, né? E a proposta como você mandou, tá tudo muito claro, muito nítido como é que as coisas vão acontecer, tá? E dá pra você quebrar um pouquinho o valor. Eu falei assim: então, o valor que eu coloquei, eu acho que realmente pro trabalho tá justo, né? E ela falou assim: então tá bom, Adriana. E como é que eu posso dividir, então? Eu falei assim: não, se você quiser pagar por encontro, você pode pagar por encontro, né? Porque vai se estender por 2 meses o trabalho. Quando eu faço um processo de coaching, normalmente eu gosto de acompanhar quinzenalmente, não semanalmente, né? Eu falei: se você quiser pagar por encontro, não tem problema você pagar por encontro. Veja qual é a forma. Mas isso é a gente entrar em contato com o seu valor, né? O quanto eu já não investi. Então, quando eu pego quantas formações de coaching eu já fiz, quem é coach sabe o quanto custa uma formação de coaching. Fui para a Califórnia fazer com quem criou o coaching, fora as outras internacionais que eu fiz, fora quando falo de constelação, são 2 anos de constelação. Ontem eu conversei com uma moça
ela fez 2 meses de formação de constelação. Às vezes eu converso com pessoas que trabalham com constelação, que fez um curso de 10 dias de constelação. Eu fiz um curso de 2 anos, fora todas as imersões que eu tinha com o Bert Hellinger, desde 2008, todas as vezes que ele veio no Brasil, eu estive com o Bert Hellinger. Quanto é que vale o meu trabalho? Quando eu me propus a fazer EFT, eu não fui em qualquer lugar fazer EFT. Eu paguei uma formação internacional ligada ao Instituto de Carl Dawson, né? Então, assim, quanto você vale? O quanto você entrega? Né? Eu acho que você tem que entender isso e tem que aprender, e aí o coach consegue ajudar a mostrar esse seu valor, né? Mas você precisa quebrar a primeira barreira de não se sentir envergonhada de cobrar. Outro dia eu estava falando com uma amiga, ela falou assim, eu tô como parceria com um tratamento aí, e sabe o que é bom? Eu não tenho que precificar. Olha só, porque eu fico muito mal quando eu tenho que precificar. Gente, a gente tem que saber precificar o nosso trabalho. A gente tem que saber o quanto a gente vale, o quanto investiu e o quanto a gente entrega. O que a gente faz de diferente para o outro, né? O que estão me chamando de guru aqui? O que estão conversando? Minha musa. Ai, minha linda. Minha mãe teve um aborto antes de mim, e agora você falando, eu lembrei das palavras dela. Você não era para ter nascido. Olha, Shanice, como isso é profundo. Olha como eu me arrepio. Quando eu li agora, eu entrei completamente em conexão, pode me chamar de doida. Eu entrei completamente em conexão com esse seu movimento, né? Olha para essa criança com a amorosidade que veio antes, acolhe ela em seu coração, né? Dá um espaço para ela, né? Fala, agora eu vejo você de uma forma mais clara, eu sinto você em mim, né? E dentro do tempo que você conseguir, Shanice, você tem uma fala que é muito importante, mas precisa ter um tempo de conexão com essa pessoa que você está acabando de descobrir, né? Mas tem uma frase que é: eu vou viver a minha vida, usufruir da minha vida, fluir na minha vida, em homenagem a você que não pôde. E aí você se libera da conexão de não ser mais merecedora. Olha que coisa linda esse trabalho, Shanice. Isso é constelação pura, Shanice. Então veja aí esse movimento acontecendo em você. Então quando eu li, automaticamente eu me arrepiei inteirinha, né? Cláudia Vaciloto, vamos estudar comigo. Vamos, Cláudia. Depois me passa tudo isso que eu gostei do negócio. Eu não li nada ainda. Tô muito cruazinha do curso em Milagres. Coloca aqui, Cláudia, você tem um curso do curso em Milagres? Coloca aqui pro pessoal. Cláudia Vaciloto, psicóloga maravilhosa, fanzaça dela. Acho que ela tá com algum curso. Sigam ela na rede, Cláudia Vaciloto. Eu acompanho ela na rede. Então aí, ó. Cláudia, se você quiser pôr propaganda sua aqui, pôr o site que as pessoas têm que procurar, pode colocar, viu? Porque isso também quando a gente se sente merecedor, as pessoas à nossa volta são merecedoras também. Então, se eu tenho sucesso, eu emano que outras pessoas tenham sucesso também, né? Andia Rauge, seja bem-vinda. Vânia Robles, Vânia, você demorou para entrar, Vânia. Você demorou hoje, mas estou de olho em você. Que bom que você está aqui. Deixa eu beber uma água com pepino que a nutricionista manda. Água com pepino e gengibre. Mas não é todo mundo que pode beber gengibre não, hein? Gengibre aumenta a pressão. Então, esse é um aspecto, né? Quanto eu mereço receber pelo meu trabalho. Eu pego essas questões dentro de processos de coaching, como eu pego também dentro das constelações, das minhas interações de atendimento individual. As pessoas têm muita dificuldade de saber quanto vale.
Então não é superestimar, né? Não é isso. Mas você tem que saber o quanto vale. O que que acontece se você pega alguém aqui que tem questões de não merecimento? A pessoa fala assim, você vai lá, você estudou muito e cobra R$ 500 por 1 hora de atendimento. Digamos, vai. Aí a pessoa chega e fala assim, ah, mas eu só posso pagar 250. Aí você vai e entrega uma qualidade de trabalho de 500 para uma pessoa que te pagou 250. Como é que você vai chegar no final desse trabalho? Como é que você, que não conseguiu se precificar, se dá o valor, vai chegar ao final desse trabalho? Olha que a gente tem que olhar isso. A gente tem que olhar isso, é muito sério, tá? E é o equilíbrio de troca, você começa a pegar aversão, você não quer ficar perto. Então, tudo tem um preço justo. Um preço justo é relacionado à minha entrega. Ponto. E a minha entrega, eu que trabalho com conhecimento, a minha entrega, ela tá baseada no quanto eu investi de conhecimento. Não tem outro jeito, né? Outra coisa que eu coloquei aqui. Eu mereço desfrutar tempo livre? Eu conheço pessoas que ficam desesperadas e não se permitem se aquietar um pouco. É como se não tivessem ação, eu não tô viva. E o processo é completamente diferente, né? Normalmente tem muita coisa ligada aí, quem não se permite dar as paradas para se olhar para si, é porque não quer entrar em contato com algum aspecto. E eu faço isso, com que aspecto eu não quero entrar em contato? Porque é fácil eu não pensar em mim quando eu tô cheia de atividade para fazer. Só que quando o tempo permite, quando a vida permite, e se não permite, abra brechas para isso, porque você merece essas brechas. Eu falei disso na live junto com a Grace, de abrir essas janelas, porque você merece essas janelas. Porque a gente precisa, como ser humano, corpo, tudo, a gente precisa se recarregar. Não tem jeito. Pessoal, se vocês estiverem gostando, clica aí pra mim no coraçãozinho. Se vocês acham que tem alguém que não se enxerga aí, não se vê como merecedora, manda um aviãozinho pra essa pessoa, essa sua amiga que precisa ouvir sobre isso, tá? Eu mereço me dar um presente? Eu mereço me dar um presente? Eu mereço. Normalmente os meus presentes são viagens. Agora eu não ando me presenteando muito nesse aspecto, né? Eu não tenho ganas assim, eu não sou consumista por produtos, nada. Eu sou muito básica, eu sou bem básica. Mas uma coisa que eu não sou básica, quem me conhece faz tempo, é viajar. Eu mereço viajar? Mereço viajar. Eu mereço tirar aquele tempo de férias pra mim? Eu não gosto de fazer viagem curta, não. Eu gosto de viagem aí de 20 dias no mínimo. Por mim, eu ficaria viajando 30, 40. Mas, assim, o que é que você gosta? Poxa, tem um batom que eu me apaixonei pela cor, mas ele é 3 vezes mais caro do que o batom que eu compro na farmácia. Enquanto o batom da farmácia é 15, esse batom que eu amei a cor e a textura e ele fica mais tempo, ele custa 60. E se você tirar R$60 do seu bolso, ninguém vai passar fome na sua casa. Então por que você não se permite? Por que eu não me permito? E esse se permitir é diferente para cada pessoa. Por exemplo, eu não sou chegada em fazer turismo gastronômico, gastar dinheiro em restaurante caro. Só que isso tem gente que é muito importante. E por que eu não me dou, então? Isso não é importante para mim. Como para outra pessoa, quando viaja, fala assim, o meu sonho é ficar em resort, sem fazer nada. Ou num navio.
A última coisa que eu, Adriana, quero é ir para ficar num resort ou num navio. Eu quero explorar os lugares. Então, esse merecimento tem a ver com o que é importante para você. O que alimenta a sua alma. Eu sou Sol e Lua em Sagitário. Valtinho tá aí, sabe. Valtinho, a gente tem asinha no pé, não tem, Walter? Sagitariano gosta de explorar o mundo. E olhar para a mamãe que precisou falar isso para atender seu próprio sistema. A gente olha com amorosidade. A mãe a gente sempre olha com amorosidade. Minha mãe tá aí. Oi, Lúcia, seja bem-vinda. Fabi Roxo, seja bem-vinda. Dani, seja bem-vinda. Vou fazer a segunda turma ano que vem. Pessoal, curso em milagres, @Cláudia Vaciloto, se inscrevam. Cláudia é ótima. Eu acho que eu vou nessa com você, hein, Cláudia? Vou nessa com você. Fabi Roxo. Giane, água com pepino. Giane, água com pepino ajuda a desinchar. Segundo a minha nutricionista que eu amo de paixão, a Vera, ela tá aqui. Vera, Vera Visac, quem precisa de uma nutricionista top das galáxias, ela tá cuidando. Eu a procurei e falei assim, eu quero tudo que me ajude a aumentar a minha imunidade. Deixa eu ver. Olha os pernilongos. Aqui tá cheio. Olha só, off. SBP, e eu tenho uma espiral debaixo da minha perna para poder fazer a live para vocês, tá? Graça, seja bem-vinda. Raquel Lobo, seja bem-vinda. Boa noite. Isabela, Raquel linda. Deixa eu ver. Aguardando sua palestra amanhã no Congresso sobre Prosperidade. Ai, que delícia, Ândia. Estaremos juntas. Bela amada. Fato, a busca do sucesso mútuo fortalece as relações profissionais. Exatamente, Walter. Vera Tomás, seja bem-vinda. E aí, Vera Visac. Vera, isso tem coisas que a gente já trabalhou na constelação, Vera. Tem mais uma camadinha sua aí pra gente olhar, hein, meu amor? Olha que coisa legal isso, hein? Ainda bem que você tá aqui ouvindo. Tá falando, a Shanice tá falando de mim de novo. Fiquei parada nessa pandemia, quase enlouqueci. Então, Shanice, minhas corridas me ajudaram muito a cuidar de mim. Valtinho, as suas corridas, você botou uma foto outro dia de 2012 e uma de 2020. Você tá que nem vinho. Você tá ficando cada dia melhor, querido. Ô, amigo querido. Dani Juenro, sempre eu mereço. Exatamente, mas eu preciso ter essa fala do eu mereço, Isa, depois de ter me trabalhado essas dores, essa criança ferida, né? Então tem vários aspectos para ser trabalhado para que eu consiga jogar para o universo essa questão do eu mereço. Cláudia, merecemos viajar. Aliás, você curtiu uns lugares que eu viajei contigo recentemente, viu? Queremos agito. Carmen, seja bem-vinda. Vera Visac. Mais tarde come uma pizza e coloca pesto. Eu comi o pesto com... Ai, como que é? Oh, meu Deus, eu comi pesto com... Hoje, salmão. Comi pesto com salmão. Hoje me presenteei. Fiz nada o dia todo e ainda fui passear com o maridão em restaurante japonês. Marli! Que delícia que você pegou Magalhães e fez tudo isso. Vocês passaram por momentos tão complicados essas últimas 3 semanas que vocês merecem esse carinho. Vocês merecem celebrar a vida. Vocês merecem celebrar o amor de vocês. Vocês merecem celebrar essa união, esse cuidado um com o outro. É exatamente isso, Marli. Graça, vou mandar um veneno super especial para pernilongo. Menina, aqui não dá conta não, é muito mato, Marli. Vera, quero você para cuidar do Magalhães urgente. Vera, @Vera Visac, outra pessoa aqui, ela é ótima, deixa eu ver. Fábio, meu amigo, que saudade de você, a gente precisa bater uns papos aí no Whats. Eu falo de viagem, né, Graça? Falo mesmo. Antônia, Cláudia, seja bem-vinda. Maravilha. É isso aí. Acho que eu vi todo mundo.
Vamos lá, continuando, que a gente tem mais 10 minutos. Eu mereço ser amada? Né? Olha que pergunta profunda isso. Eu mereço ser amada? Às vezes eu tenho uma criança ferida que sofreu abuso na infância. Às vezes eu tenho uma criança ferida que foi abandonada. Às vezes eu tenho uma criança ferida que viu um relacionamento agressivo entre os pais. E aí eu vou repetindo padrões, e aí eu vou olhando para o masculino ou para o feminino conforme esses filtros que foram sendo criados ao longo da minha vida. E só com trabalho interno para eu me liberar. Para eu me liberar de repetir padrões, de repetir relacionamentos afetivos abusivos, né? Agressivos. Eu mereço ser amada? Eu não tenho dúvida que todos nós merecemos ser amados. Só que a gente tem que se abandonar alguns padrões, algumas mágoas. Hoje eu estava lendo uma frase do Mandela, eu estava gravando um episódio do 15 Minutes, e a frase dizia, eu não vou lembrar a frase direito, mas a frase dizia assim, quando eu saí da prisão, eu deixei lá toda a minha mágoa, meu rancor e a minha dor. Porque se eu a carregasse comigo, eu não poderia fazer o que eu fiz, ser livre na realidade. Era uma frase mais ou menos nesse sentido. E é exatamente isso. O que é que está te prendendo? Qual é a amarra que está te prendendo para você se sentir efetivamente merecedor? Tem como? Tem como. Tem como. A constelação sistêmica, gente, é uma ferramenta maravilhosa para olhar esses processos. É uma ferramenta maravilhosa. Aliás, ainda tenho 2 vagas de constelação sistêmica para o dia 12, das 15 às 19. Então, se tiver alguém querendo olhar sistemicamente alguma questão, ainda dá tempo de me procurar. A turma da manhã já está lotada, tá? Por que eu vivo na escassez, sendo possível viver de forma mais fluida? Por que eu vivo contando migalhas se eu tô com aquele dinheiro guardado no banco? Não é que a gente tenha que gastar de forma descomedida, existe essa palavra? De forma exagerada, não é isso. Mas a gente pode se dar momentos de felicidade. Gente, o que a gente leva da vida? O que a gente leva da vida? A gente só leva uma alma que vai evoluir durante a vida. E as experiências que a gente se propõe a viver é o que vai fazer a gente evoluir. O que vai adiantar eu morrer e tudo ficar no banco? Então, às vezes a gente tem que entender que a gente merece momentos de lazer, que a gente merece carinhos, que a gente merece um vinho mais caro. Não precisa comprar o vinho, não precisa comprar o vinho de R$6, nem o de 30. De vez em quando compra um de 100, compra um de 200 se isso lhe apetece, seja lá quanto for. Se isso você pode. A Giane Romão é do Rio de Janeiro. Ô Isa, você voltou pro Rio ou tá aqui em São Paulo? Como é que você tá? Ô Isa, eu vou. Organiza a turma que eu vou. Ó, menina, convido. Eu levo avental, levo propé, levo máscara, ponho tudo na minha mochilinha e vou constelar vocês no Rio de Janeiro. E a Giane vai. A Giane já vai, ó. Ô Isa, agita isso que eu vou. Pode agitar, amiga. Pode agitar. E eu tô no mato aqui, ó. No mato, eu tô bem protegida do Covid a princípio, né? Tá no Rio. Olá, a sala já tem. Ô Isa, vamos conversar depois, em off. Vamos fazer alguma coisa no Rio de Janeiro? Eu super, hiper, mega topo. Super, hiper, mega topo. Bom, vamos lá. Que mais que eu anotei? Eu anotei 3 páginas do que eu tinha que falar pra vocês.
Por que mereço ter meu lugar ao sol, mesmo que minha família não viva dessa forma? Isso é outra coisa. Eu tenho um mentorado e ele já é uma pessoa muito trabalhada. Oi, Aline, seja bem-vinda. E ele é uma pessoa já bem trabalhada, mas ele precisou olhar para essa questão. Hoje, da família, ele é a pessoa que tem mais sucesso. E é muito difícil a gente, às vezes, se desprender de um padrão de merecer esse sucesso. Então, inconscientemente, é muito comum eu passar por processos de boicote. E eu preciso fazer um trabalho de autoconhecimento para poder me sentir merecedora disso, né? Vamos lá. Nossa, tá dando tempo. Ó, 3 páginas, tô virando. Tem mais 1h30. Eu mereço ser e viver a minha melhor versão. O que eu quero dizer quando é viver a melhor versão? A melhor versão é quando você está fluindo no seu propósito. A melhor versão é quando você pode ser toda essa expansão de amor que você tem capacidade de ser. A melhor versão é quando você pode ser você mesma e não ser um camaleão se moldando aos ambientes. Isso não quer dizer que você não vai se adaptar aos ambientes, mas sabe aquela pessoa que vive em função de ser o que as pessoas esperam que ela seja? Isso é uma prisão. Isso é uma prisão, gente. É muito complicado. É muito complicado. Eu mereço ter momentos de felicidade? É claro. A minha amiga Grace falou uma coisa na nossa live e eu amei, agora eu tenho usado. A felicidade e a vida é mais ou menos como um eletrocardiograma, né? É cheio de altos e baixos. As pessoas acham que vão viver felizes o tempo inteiro e não é assim. Isso não é a vida. A real é que você vai ter momentos bons e momentos ruins, mas você precisa se permitir viver momentos bons. Outro dia eu estava trabalhando isso no módulo do Spiritual Thinking, que o último módulo é essa tal felicidade. E eu pedi para as pessoas acessarem quais os momentos que elas estavam felizes. E tinha uma pessoa no curso que falou assim: o meu momento feliz foi quando nasceu meus filhos. Mas nesse dia eu descobri que, eu não vou contar detalhes aqui, mas aconteceu uma coisa muito ruim. Então ela não consegue nem associar momentos bons. Ela sempre associa desgraça, né? Então, olha só como é que eu me boicoto. Então, vamos lá, eletrocardiograma, momentos bons e ruins. Se ficou aqui, minha filha, tu morreu. A pessoa que acha que vai viver na paz de espírito, isso não existe. Não existe isso. A gente tá na Terra, gente. Hello, a gente tá na Terra, vivendo uma alma em desenvolvimento. Olha lá. A Giane já pegou. E a Giane é que eu falei que melhorou do Covid com o EFT. Ela me falou, eu falei assim, faz pro paladar. A nossa amiga amada, Pati, Viva Leve, né? Explicou para ela, ensinou, fizeram rodadas de EFT. E depois a Giane fez pro paladar e pro olfato. Super melhorou. Em 6 dias voltou o paladar. Acredite em você e ignore os julgamentos. Eu acho que é isso, mas não é um processo. A gente falando assim, Valtinho, não é um processo tão simples para muitas pessoas, né? Liala foto. Ai, é você, Gabi. Ai, te amo, saudade. Vamos lá. Eu mereço esta herança, dinheiro. E aí eu tava ouvindo a Monja Cohen falando, né? Foi por isso que eu coloquei essa questão do dinheiro, né? Ela coloca assim, eu vou ler, tá? Porque eu anotei o que a Monja Cohen falou e ela explicando sobre o budismo. Não se elevar e rebaixar os outros ao momento que você se eleva. Não elevar os outros e rebaixar a si mesmo. Aquilo que chega até você, sem dúvida, é merecimento do seu karma anterior.
o budismo fala dos karmas anteriores. Bem-aventurança que venha até nós. E a gente toma isso. As coisas passam por nós e nós passamos pelas coisas. E a herança é uma delas, né? E se hoje eu tenho ou desfruto de um merecimento através de uma herança, por exemplo, eu vou escolher o que fazer com esse dinheiro, eu vou escolher o que fazer com a minha vida, como é que eu vou tocar mais pessoas com essa possibilidade, né? Isso é reflexo do que a gente é merecedor, ponto. Se isso chegou para você, você é merecedor. Então não se boicote, trabalhe para que você continue gerando mais possibilidades de você se tornar merecedor, né? Tem uma frase também da Érica de Freitas, vou tomar a liberdade de ler. Como lidar com a culpa inconsciente que nos impede de valorizar o nosso potencial, achando que não somos merecedores de toda a abundância que chega até nós. É exatamente isso. Então, quando a gente fala de herança dentro da constelação sistêmica, é muito interessante, porque a herança não é só bônus. A herança vem com todo um peso de como essa fortuna foi criada pela família, e isso vai recair nos descendentes, né? Então, quando isso chega em mim, como é ou de que forma eu tomo isso, porque isso me pertence, com todos os ônus e bônus, e aí eu pego a fala do budismo, de que forma eu uso isso, esta abundância, para distribuir, para tocar outras pessoas, né? E aí eu tava, tá aqui, deu o horário. Petrolini, seja bem-vindo. É o Renato Petrolini? Que pena, agora eu vou para um curso de psicologia, atendimento online. Beijo, Adriana, boa noite, foi muito bom. Graças. Tá ok, já tô terminando. Qualquer coisa você assiste o finalzinho da live depois que você terminar. E eu tava aqui me preparando, porque eu sempre antes da live eu me aquieto, né? Eu entro em contato comigo mesmo. E eu peguei uma caixinha de frases que eu tenho. E eu mentalizei antes de puxar um cartão, assim, o que é que eu preciso ouvir hoje sobre merecimento. E aí eu puxei um cartãozinho, tá? E olha que frase que é como eu quero deixar a nossa live hoje. Nosso espaço interior é limitado, sendo assim, é necessário jogar fora nossos problemas e rancores para podermos receber coisas boas. Faça isso, preencha seu interior com amor e atrairá mais amor ainda. Então a saída tá sempre pra gente olhar para dentro da gente. Sempre. Sempre. Bom, meus queridos, já deu 1 hora de live. Vocês gostaram? Alguma dúvida final? Alguma pergunta antes que a gente termine a live? Deu 1 hora já. Vou assistir Netflix agora. Hein? Não? Bom, meus amores, se não tem mais perguntas, porque agora o Insta ele não derruba mais, né? Ele não derruba mais com 1 hora. Eu deixo vocês aqui. Shanice, querida, estamos em contato aí. Deixo vocês. Quero fazer o convite para quem estiver em São Paulo, Isa e Jeane, vocês se quiserem vir para São Paulo, mas o meu workshop de constelação sistêmica vai ser no dia 12 de dezembro. Eu tenho 2 vagas para constelar e eu acho que umas 3 para assistir, umas 4 para assistir ou representar, tá? Então, dia 12 de setembro, das 15 às 19. Respondi você, Jane, com uma frase? Ok. Gente, é isso aí. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira. Para quem eu for ver amanhã no congresso sobre prosperidade, até amanhã a gente se vê. Meu horário de palestra é a 1 hora, tá? Beijo! Beijo, gente. Tchau.